Enquanto Peter Parker se preocupa com o Dr. Octopus que está solto na cidade, um caçador de animais que apresenta um reality show decide ir para Nova York caçar o Homem-Aranha. Após invadir uma propriedade, o supervilão Dr. Octopus conversa com alguém, e durante uma mistura de tristeza e raiva, ele diz que a pessoa é responsável pelo seu estado atual e que aquele pesadelo se tornou a sua vida por causa dele. E depois de rir da sua própria desgraça, ele confessa que o acordo que eles tinham o tornava um trapaceiro, pois recebia dinheiro dele para passar informações confidenciais da Oscorp. E quando percebemos que ele está falando apenas com a foto de um homem, ele diz que não se lembra de nada, mas sabe que ele é o culpado. E depois de dizer que aqueles braços são frios, o cientista se enfurece e ataca o quadro com seus tentáculos, dizendo que irá se vingar. Em seguida, vemos Peter Parker olhando para as televisões do Clarim Diário e uma delas desperta sua atenção. Um famoso reality show apresentado por um homem conhecido como Kraven, o Caçador. E no momento em que o homem é entrevistado, ele informa que não existe criatura no mundo que ele não consiga caçar e que está partindo para Nova York. E enquanto o rapaz continua olhando para as telas, ele fica pensando sobre o perigo que o Dr. Octavius representa para ele, pois embora ele esteja com a memória zoada, ainda existe um risco dele conseguir se lembrar sobre a picada da aranha e chegar à conclusão de quem pode ser o Homem-Aranha. Pois já que o garoto da escola mais tapado que um saco de batatas conseguiu fazer isso, por que um cientista inteligente não conseguiria? Naquele momento, Jameson aparece na sua frente com cara de poucos amigos e pergunta se o chocolate que ele está comendo está gostoso. E quando ele responde que sim, o patrão fica ainda mais irritado e Peter informa que estava apenas esperando o computador dele reiniciar. E enquanto ele passa próximo do Ben Urich, o repórter que estava frustrado por não conseguir falar com o Capitão Stacy pergunta para o Peter se ele sabe onde está o Dr. Octavius, e o rapaz, muito assustado com a pergunta, responde que não. Com isso, o repórter diz que estava brincando e diz para ele pegar leve no café. Enquanto isso, na delegacia, Capitão Stacy conversa com a sua filha sobre ela ter puxado um canivete para um colega na escola e diz que deveria colocá-la na prisão, já que é isso que iria acontecer se ela não fosse a filha de um capitão de polícia. Dessa forma, a garota, que já estava frustrada por não conseguir falar, se levanta para sair dali e ele pergunta para onde ela vai. Com isso, Gwen responde que aquilo não é uma conversa e sim um surto por parte dele. E quando o policial a manda voltar, ela diz que ele nem perguntou por que ela puxou um canivete e tampouco se importou se o sujeito a atacou. E antes dele perguntar o que aconteceu, ela diz que um idiota começou a atacar o fofinho do Peter Parker só para se mostrar para os amigos e iria continuar batendo no rapaz em defesa se ela não tivesse mostrado o canivete. E enquanto as lágrimas escorrem no rosto da menina, ela diz que nem os colegas e nem os professores fizeram nada para impedir. Ao ouvir aquilo, o policial diz que ela não pode carregar um canivete com ela e a garota informa que ele pode prendê-la, pois irá fazer de novo se for preciso. Mas antes da conversa continuar, uma pessoa chama o capitão informando que a sua mãe está na linha. E quando ele atende, percebemos que Ben Urich mentiu para conseguir falar com ele. E antes do policial desligar, Ben informa que tem uma possível pista sobre o assassinato da mulher. E quando o policial se mostra interessado, ele diz que um dos cientistas que foi vítima da explosão nas indústrias Osborn morava no mesmo apartamento e que uma fonte sua informou que ele foi visto no local no mesmo dia do homicídio. Dessa forma, Stacy agradece informando que irá checar essa informação e percebe que sua filha está saindo. E quando ele vai atrás dela, um casal misterioso aparece pedindo para falar com ele sobre o mesmo assassinato que ele está investigando e o capitão pergunta quem são eles. E no momento em que a mulher informa que eles são agentes federais, Stacy pergunta se o assunto tem a ver com o Dr. Octavius. Enquanto isso, no Clarim Diário, Robertson informa que aconteceu um arrombamento na Torre Hammer e acrescenta que a Fox mostrou um vídeo amador de um sujeito com braços mecânicos subindo pela lateral do prédio. E como o Peter Parker, que estava no Clarim, ouviu toda a conversa, ele decide ir até o local para tentar descobrir algo.
E quando entramos no escritório que foi arrombado, vemos os dois agentes que visitaram o Capitão Stacy naquele mesmo dia conversando com o Sr. Hammer. E quando eles perguntam se o quadro que foi destruído é a foto dele, Hammer responde que é o seu pai e que ele construiu tudo a partir de um balde de uísque falso. Em seguida, Ruiva se apresenta informando que é a agente Sharon Carter da SHIELD e que o próprio diretor Nick Fury pediu para eles cuidarem desse assunto. Ao ouvir aquilo, Hammer informa que um arrombamento sem roubo não parece ser tão importante e os dois pedem para a funcionária dele que está presente sair do local. E quando ela obedece, Sharon informa que o assunto em questão é confidencial. Dessa forma, o empresário concorda em manter o sigilo e os agentes perguntam se ele conhece o Dr. Otto Octavius. E quando ele responde que não, os dois agentes informam que o homem citado é um cientista da Oscorp que estava no acidente que explodiu o laboratório e ficou sob custódia do governo até conseguir escapar. Naquele momento, vemos o Homem-Aranha próximo dali ouvindo toda a conversa. Com isso, ele fica sabendo que a explosão fundiu um aparato robótico que ele usava em seu abdômen. E além do problema em seu tronco, ele também sofreu um trauma severo na cabeça causando uma amnésia. Ou seja, ele não se lembra da explosão e nem do que estava fazendo quando o acidente aconteceu. E depois de matar várias pessoas, os agentes acreditam que o Sr. Hammer pode ser o próximo devido ao arrombamento. E no instante em que o Homem-Aranha decide dar uma espiada, os agentes mandam um tiro pra cima dele, mas o herói consegue fugir. Enquanto isso, o grande astro internacional conhecido como Kraven desce do avião com vários seguranças e um monte de repórteres se aproximam. E no momento em que um deles pergunta o que o grande caçador da floresta irá fazer em Nova York, ele responde que irá caçar um espécime único, o Homem-Aranha. Dessa forma, eles perguntam o que ele irá fazer quando capturá-lo e o caçador responde que irá matá-lo. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história para vocês. E se você gostou, deixe um like e um comentário para dar uma força no canal e se inscreva para se tornar um habitante do Planeta Vital. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Brian Michael Bendis, desenhos de Mark Bagley e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Homem-Aranha Ultimate Volume 1, número 16, pela editora Marvel Comics. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.